Então, bom dia, Caio. Começamos a aula e resolvemos gravar aqui, até porque é interessante fazer esse bate-papo, né, em relação aí ao processo de dependência do Brasil, e aí eu vou fazendo umas anotações aqui nesse material, que na verdade é a recuperação, né, a prova de recuperação. Então, eu comecei falando para você que o processo de independência do Brasil, ele é bem anterior ao ano de 1822. Então, a independência, ela acontece, né, em 1822, com o consagrado fato que hoje é memorizado, nós temos aí um dia no calendário para a gente festejar a nossa independência, que é o 7 de setembro. Mas nós vamos ver nessa aula que o 7 de setembro, ele foi importante sim, mas que a gente precisa avaliar movimentos antecedentes, ou seja, fatos que ocorreram antes de 1822 e até mesmo um pouquinho depois de 1822, para nós entendermos que a nossa independência foi um processo, tá? Então, eu estou aqui, né, nesse material e eu vou destacando algumas coisas, vou escrevendo, a gente vai conversando um pouquinho sobre isso. Esse processo, ele vai ter início, esse processo de dependência do Brasil, ele vai ter início, tá, com a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Isso no final do século XVIII. Lá no final do século XVIII, no mesmo ano que acontece a Revolução Francesa, ocorre em Minas Gerais um movimento que, na verdade, ele não chegou a ocorrer, já eu falo sobre isso, chamado de Inconfidência Mineira. Esse movimento, ele foi liderado, né, pela elite local, pela elite de Minas Gerais. Então, eu escrevi aqui, ó, até eu vou tirar esse amarelo, talvez, para deixar mais destacado aqui em branco. Essa elite, ela era formada por donos de minas, logo também eram donos de escravos. Nesse sentido, você entende por que o movimento em si, ele não foi favorável ao fim da escravidão. Homens letrados, artistas, intelectuais, comerciantes, profissionais liberais e alferes, como Tiradentes. Por exemplo, Tiradentes tinha um cargo, né, específico na guarda local, que era chamado de alferes, e ele era um profissional liberal, porque ele era dentista, né, nas horas vagas. Estas pessoas, elas estavam descontentes com o quê? Com os altos impostos cobrados por Portugal, tá? Então, aqui eu tinha destacado isso aí. Ainda vou aumentar essa informação. Vou colocar aqui, ó. Então, o ciclo aurífero, ele tinha diminuído ao longo do século XVIII, mas Portugal continuava cobrando muitos impostos em relação, tá, à extração aurífera. E a elite não conseguia pagar esses impostos. E às vezes Portugal marcava uma data para fazer a chamada derrama. O que é a derrama? É a cobrança, vou colocar aqui, ó, é a cobrança dos impostos atrasados. Aí foi marcado a derrama para o ano de 1789. Então, a elite local se reunia de forma sigilosa, escondida, e eles começaram, então, a criar uma estratégia para que no dia da derrama estourasse um movimento que seria contra a derrama e também que geraria a independência de Minas Gerais. Então, eles não querem a independência do Brasil, eles querem a independência de Minas Gerais. E eles pensavam assim, se Minas Gerais for independente, nós não vamos pagar tantos impostos para Portugal, nós vamos criar regras específicas para a região, nós vamos poder instalar aqui na nossa região universidades, porque elas eram proibidas de existirem na região colonial, no Brasil colônia. Nós podemos também seguir a nova ordem produtiva voltada para a mecanização da produção, porque já estava acontecendo a Revolução Industrial na Europa, então eles queriam também, né, produzir coisas, produzir bens, utilizando, né, maquinarias, outros processos produtivos, então eles queriam desenvolver a região.
O que aconteceu? Como eu tinha dito para você um pouquinho antes, esse movimento ele foi delatado. Então, um integrante deste movimento, ele foi até as autoridades, né, locais, até as autoridades que residia em Minas, que representava a coroa portuguesa, e delatou os companheiros. Ele disse, olha, vai ter um movimento que vai lutar pela independência, vai acontecer no dia da derrama, e as pessoas envolvidas são essas e essas e essas. E as autoridades, então, antes desse movimento estourar, foi lá e prendeu essas pessoas. Julgou essas pessoas, algumas pessoas foram perdoadas porque eram muito ricas, algumas pessoas foram exiladas, e uma pessoa foi, né, condenada à morte para servir de exemplo. No caso, essa pessoa foi Tiradentes, tá? Então, o Tiradentes, ele vai ser levado para o Rio de Janeiro, ele vai ser morto, forcado, esquartejado, 1791, se eu não me engano, a morte dele, o corpo dele, partes do corpo dele vão ser espalhadas pelas estradas, né, que une aí o Rio de Janeiro a Minas Gerais, para as pessoas olharem e falarem, olha o que acontece comigo, se acontecerá comigo se eu criticar as ordens de Portugal. Então, o movimento em si, ele não era favorável ao fim da escravidão. Mas alguns inconfidentes, né, de certa forma, eu creio, né, que eram favoráveis, mas o movimento em si não era, porque o movimento era formado por pessoas ricas. Esse movimento foi bastante influenciado pelas ideias, né, da independência dos Estados Unidos e pelo iluminismo. Então, aqui eu coloquei, influenciado pela independência dos Estados Unidos, que tinha acontecido em 1776, e pelas ideias iluministas, de liberdade, de igualdade, de fraternidade, essas ideias na cabeça da elite se voltou contra, né, os altos tributos que ali eram cobrados. O movimento não deu em nada, Caio. Só que o movimento, ele estremeceu a relação entre a colônia e também Portugal. E mostrou para Portugal que Portugal tinha que começar a avaliar suas atitudes, principalmente essa governança autoritária, esse regime de cobrança de impostos que era autoritário, uma política centralizadora, porque poderia acontecer esse movimento em outros lugares. E aí não tinha, às vezes, como abafar todos esses movimentos de uma vez, e a colônia poderia, né, se fragmentar e surgir nessa região vários países. Lembrando que no final do século XVIII, nesse período aí que está acontecendo a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, o único território independente na América, tá, são os Estados Unidos, beleza? Então você percebe que a Inconfidência Mineira era mais elitista, ela não era a favor da escravidão, ela na verdade, acontece muito mais pelo descontentamento dos impostos altos. Se a gente for para a Conjuração Baiana, aí a gente vê uma outra situação, tá? Então, deixa eu destacar aqui algumas coisas para você. Destacar aqui. E aqui também. A Conjuração Baiana, Caio, foi um movimento mais plural. Por quê? Porque não foi formado pela elite. Então, aqui, ó, a composição, né? Vou colocar bem bacana aqui, ó. Os envolvidos, aconteceu na Bahia, um pouquinho depois, né? Praticamente aí quase 10 anos depois, da Inconfidência Mineira. Então, Conjuração Baiana, ela tem outros dois nomes, vou colocar aqui daqui a pouco. Os envolvidos, né, nesse movimento, esse chegou a acontecer, mas as pessoas envolvidas não tomaram o poder, mas chegou a estourar esse movimento. Os envolvidos nesse movimento eram libertos, homens libertos, né? Então, ex-escravos, pardos, forros, pessoas que compravam a sua liberdade, alfaiates, principalmente por isso que a Conjuração Baiana, ela tem
3 nomes. Ela é conhecida também como Conjuração dos Alfaiates e também Conjuração dos Búzios, Revolta dos Búzios também. Então, os envolvidos nesse movimento eram libertos, pardos, forros, alfaiates, ou seja, camadas populares. Logo, se você tem no movimento pessoas envolvidas que eram escravos, além da independência, essa galera também vai querer o quê? A libertação dos escravos, ou seja, o fim da escravidão, tá? Então, essa é a grande diferença entre a Conjuração Baiana com a Inconfidência Mineira. A Conjuração Baiana, ela vai lutar pelo fim da escravidão, né? Então, o objetivo, né, os objetivos eram a independência, e não era, novamente, a independência não era a independência do Brasil, era a independência da Bahia. Os objetivos eram a independência da região e o fim da escravidão. Essa revolta, ela foi muito influenciada também pelas ideias iluministas, né, de liberdade, igualdade, fraternidade, iluminismo e Revolução Francesa. Aqui, essa revolta foi bastante influenciada pela Revolução Francesa que aconteceu lá na Europa, na França, em 1789, que foi bem radical, nós já estudamos sobre ela. Então, aqui nós temos algumas coisas muito interessantes, né? Se a gente for olhar. Deixa eu só tirar essa informação aqui. Muito bem, camadas populares. E assim, o porquê que a Bahia estava descontente? A Bahia estava descontente por muitas coisas, né? Então, assim, o descontentamento em relação à escravidão, né? Ao isolamento político, porque a Bahia ficou isolada politicamente depois que o açúcar entrou em crise, isso ainda já no século XVII, tá? Isolamento político, desigualdades sociais, que existiam muito lá, muito. Desigualdades sociais, pelos impostos altos, com certeza, mesma coisa, né? Então, você tem duas revoltas parecidas, mas as duas principais diferenças eram essas diferenças. A composição do movimento é outra, uma é elite, ricos, donos de minas, escravos, no outro movimento são pessoas mais pobres, até mesmo escravos chegaram a participar, mas ex-escravos, alfaiates, ou seja, grupos bem mais pobres, né? E essa questão do objetivo do fim da escravidão. É a principal diferença entre, né, dá até para a gente destacar aqui, ó, em vermelho, vou colocar daí a letra, que o fim da escravidão é o que difere, tá? E em relação, né, aos envolvidos que que estão aqui tá em branco, você pode visualizar. Então, esse processo, professora, mas não deu em nada esses dois movimentos. Não conseguiram, coitados, a independência de Minas e a independência da Bahia. Sim, mas estremeceu a relação, mostrou que a população da colônia estava insatisfeita com o governo de Portugal, com a forma que Portugal nos governava. Então, isso vai depois servir de exemplos para outros movimentos, mais descontentamentos vão ser gerados, porque as pessoas vão ser mortas aqui na Conjuração Baiana, os 4 grandes envolvidos, que eram homens pardos, se não me engano, né, alguns alfaiates, outro era liberto, eles foram mortos, quartejados, e isso mostra para a população o quanto o Portugal não tem piedade daqueles que lutam, né, pela liberdade. E aí isso vai gerar muito mais revolta ao longo, né, desse período posterior, que vai ser o início do século XVIII, tá? Então, na questão número 1, o que eu pedia? Eu pedia duas diferenças entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana em relação aos seus objetivos,
que era só escrever isso, olha. Enquanto a Inconfidência Mineira lutava pela independência e não queria o fim da escravidão, a Conjuração Baiana queria o fim da escravidão e a independência também da Bahia. Enquanto a Inconfidência Mineira era formada, o movimento, pela elite, por pessoas ricas, a Conjuração Baiana era formada por quem? Por pessoas mais pobres, por camadas populares, por ex-escravos, alfaiates. Era isso que era para escrever na questão número 1. Porque eu só pedia duas diferenças, mas em relação aos objetivos do movimento, né, que é aqui, e a composição social do movimento. Era isso que, né, eu estava pedindo e poderia escrever de uma forma muito simples, né. Depois eu vou falar com vocês sobre a sua prova. Então, aqui, voltando para o texto, o processo. Então, você entende o que é o processo. Então, quando a gente fala que é um processo, e aí fala assim, ó, não foi pacífico. Então, foi um processo que não foi pacífico. E lá na última questão, tinha isso, né? Quer ver? A última não, desculpa. Na questão 4. Aqui você poderia citar, por exemplo, ó, na 4, a independência do Brasil foi processual e não foi pacífica. A resposta, Caio, está no próprio texto lá. Justifique a afirmativa com exemplos, né? Então, quais são os exemplos aqui que a gente pode colocar? Por exemplo, quais os exemplos que podemos colocar, por exemplo? Isso foi um pleonasmo, mas tudo bem. Exemplos em relação ao processo, a palavra processo, né? Que a independência foi processual. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que ela, né, teve início com as revoltas separatistas, assim que são chamadas as revoltas Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, porque elas queriam se separar de Portugal, as regiões Inconfidência Mineira e Baiana. Você poderia citar aqui. E daí depois eu volto aqui para colocar mais informações. Exemplos, exemplos de não foi pacífica, em relação exemplos são, no caso, né, se você for ver, é o próprio conflito, né, ou seja, as mortes, né, as execuções dos líderes, né, vamos colocar aqui, vamos tirar mortes, vamos colocar só execuções. Execuções são mortes. Execuções dos líderes, né, dos movimentos pela independência, né, as guerras, né, ocorridas pós-independência, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Que são guerras, conflitos armados, pessoas pegarem armas para defender, né, a independência contra aqueles que não queriam, tá? Então, aqui você tem várias possibilidades de resposta, aqui. Eu já volto aqui. Então, lá no texto 1, já vai ter a resposta 4. Então, não foi pacífico e nem a violência foi ocasional. Ou seja, não foi só, teve uma violência aqui, pontual. Não, diz o historiador Paulo Henrique Martins, professor da universidade, saltando que a imagem de que a conquista da emancipação política brasileira foi feita de modo pacífico foi uma construção histórica. Né? Por muito tempo se criou a ideia de que a independência não foi pacífica, foi um acordão, algo acordado. Não, a gente só precisou pagar os 2 milhões de libras esterlinas e beleza. Não, muita gente morreu nesse processo. Muita gente pegou em armas nesse processo. Muitas execuções aconteceram, tá? Então, como eu tinha comentado em relação a processo, a gente está falando sempre de processo, né? E a vinda da corte para Portugal, de portuguesa para o Brasil, foi mais um fato que colaborou e que marca esse processo. Então, em 1822, desculpa, em 1808, tá? A corte portuguesa chega no Brasil. Né, fugindo lá das tropas napoleônicas, que
invadem Portugal. Eu nem fiz essa pergunta na prova. Que invadem Portugal. E por que está invadindo Portugal? Porque Portugal, por quê? Vou escrever tudo bem bonitinho. Porque Portugal não adere o bloqueio continental e continua comercializando com a Inglaterra. Então, Napoleão foi claro, quem continuar comprando coisas da Inglaterra vai ser invadido. Aí, Portugal continuou com a sua relação comercial com a Inglaterra, porque elas eram parceiras por muito tempo, desde muito tempo. Então, o Napoleão mandou invadir, as tropas dele, então, chegaram lá em Portugal em 1807. E nisso, os navios já estavam, no final do ano, de 1807, eles saem lá de Portugal, demora um pouquinho, essa viagem, e a corte portuguesa chega no Brasil, chega primeiro em Salvador, e depois que vai para o Rio de Janeiro, tá? Tudo isso, assim, com a ajuda dos ingleses, com o apoio financeiro dos ingleses, essa corte chega, muita gente chega, não é só a família real portuguesa, mas todos os a maioria dos funcionários do alto escalão da corte portuguesa, dos ministros que, governavam junto com, o Dom João VI na época que, na verdade, era regente de Portugal, porque a sua mãe tinha problemas, psicológicos, não poderia governar. Chegam também materiais, livros, equipamentos, como impressoras, para que aqui fossem impressos jornais e os documentos do governo, joias, objetos culturais, esculturas, pinturas, tudo que eles puderam, roupa, muitas roupas, eles trouxeram também. Então, todo um arsenal, logístico chegou em 1808. A primeira coisa que eles, quando eles chegaram no Rio, primeiro eles desembarcaram em Salvador, depois eles se deslocaram para o Rio. Ainda em 1808, a primeira atitude do regente de Portugal, que era o Dom João VI, foi a abertura dos portos. Então, em 1808, houve a abertura dos portos. O que foi a abertura dos portos? Tá? Isso já de cara. Foi, a abertura dos portos proporcionou a liberdade econômica. Ou seja, o Brasil, a partir desta data, o Brasil poderia comercializar com nações amigas de Portugal. Legal, né? Então, assim, só que a França não era amiga, não tinha como comercializar com Portugal, porque Portugal estava sendo, invadida e dominada pelos franceses. Mas Portugal tinha outras nações amigas, mas entre a mais amiga era a Inglaterra. Então, a partir desse momento, o Brasil poderia comprar e vender produtos para essas nações amigas de Portugal, leia-se Inglaterra, que foi a mais beneficiada, porque no ano de 1810, nós temos aí uma outra atitude do governo português que estava residindo no Brasil, que são os tratados de comércio com a Inglaterra, beneficiando com taxas menores os produtos ingleses, tá? Então, essa abertura dos portos, voltando ali, significou o fim do pacto colonial, porque pelo pacto colonial, o Brasil só poderia comercializar com Portugal, com sua metrópole. Representou o fim do pacto colonial, a nossa liberdade econômica, a nossa independência econômica. Então, veja, aqui você também poderia falar no processo sobre isso. Teve início com as revoltas separatistas, mineira e baiana. Aí eu vou colocar aqui. O Brasil, desde 1808, já possuía independência econômica,
Veja que a nossa independência política veio posteriormente, veio em 1822, mas nós já tínhamos independência econômica, porque a gente já poderia comercializar com outras nações além de Portugal. Então, aqui no processo, você poderia ter escrito isso também. Então, assim, a gente olha para 1822, a gente acha, né, que só a independência só é aquilo que aconteceu em 1822. Não, vamos olhar para trás, vamos ver o que aconteceu lá antes. Sim, ó, em 1808, a nossa independência econômica, que você já ia respondendo aqui na 2. Porque aqui eu tô fazendo várias respostas, porque você poderia escolher um fato. Porque a minha pergunta era, como a vinda da corte portuguesa para o Brasil colaborou no processo de independência? Daí você poderia falar assim, em 1808, quando a coroa portuguesa chegou, eles abriram os portos. Olha, quando a corte portuguesa chegou aqui no Brasil, uma das coisas que o Dom João fez foi fazer tratados de comércio com a Inglaterra, e isso mostra que nós já tínhamos uma certa liberdade, tá? Porque daí você tem que explicar o fato. Então, aqui está explicado, a abertura dos portos proporcionou liberdade econômica, o tratado de comércio com a Inglaterra foi dando mais autonomia econômica para o Brasil, que na época era uma colônia. Muito estranho, muito diferente, professora. O Brasil ser uma colônia que faz liberdade com os seus, com um país, sim, isso não existiu, tá? Esse não existiu com outras regiões, tá? Então, só para você ir entendendo um pouco isso. Vou deixar você aqui, só copiar um pouco essa parte amarela, que eu vou só dar um time aqui pro meu filho aqui, dar um 5 para ele, que ele acordou. Daí eu vou desligar só um pouco o microfone. Bora lá, então. Voltei. Então, aqui, por exemplo, eu estou citando várias informações do chamado período joanino. Então, quando a corte portuguesa ela vem para o Brasil, então eu vou colocar essa informação aqui, ó. O período joanino é desde quando a corte portuguesa chega no Brasil, que é no ano de 1808, e quando o Dom João vai embora, que é 1821, ele vai embora. Então, você poderia citar qualquer informação aqui desse período que contribuiu para o processo de independência. Por que isso está contribuindo? Está contribuindo porque a gente está falando que antes do Brasil ser independente politicamente, ele já tinha conseguido a sua liberdade econômica por meio da abertura dos portos e por meio dos tratados de comércio com a Inglaterra. Então, isso aqui foi
fundamental para a gente ir conseguindo aos poucos a nossa independência. Aí o que aconteceu também no ano de 1815, que foi uma atitude bem interessante, foi um fato muito importante. O Brasil, ele deixa de ter o título de colônia e passa e recebeu o título de Reino Unido de Portugal e Algarves. Professora, mas isso só no papel? Não importa. Mas agora o Brasil é intitulado como Reino Unido de Portugal. Então, ele é visto de forma diferente perante as outras regiões. Nas outras regiões, vizinhas nossas aqui, nenhuma colônia primeiro deixou de ser colônia, foi reino da Espanha e depois um país livre. Não, isso aconteceu só com o Brasil. Então, isso mostra que o nosso processo foi, aos poucos, numa forma de estou subindo uma escadinha. Logo, logo eu chego lá na independência em 1822. Então, em 1815, o Brasil é elevado à categoria de reino. Reino. Eu vou colocar entre parênteses. Reino Unido a Portugal e Algarves, que era um outro território ao sul de Portugal. Então, isso foi muito importante. O Brasil é elevado à categoria de Reino Unido, ó, e isso como que eu vou colocar aqui para facilitar para você? E isso deixa eu pensar aqui numa forma mais fácil de explicar para você. Isso vai gerando um certo status, um certo status, um certo status, assim, perante as outras nações. Quer dizer, agora nós estamos falando de uma colônia a mais, tá? Um certo status político, não é a nossa liberdade ainda. De fato, ainda o Brasil era até visto como colônia, né, por outras nações, mas o fato da coroa portuguesa estar instalado no território da América já não pegava bem, por isso que Dom João resolve, não, agora eu moro no Brasil, e o Brasil não é mais colônia, o Brasil é Reino Unido a Portugal e Algarves, tá? Então, isso eleva o Brasil, dá um certo status político, né, para o nosso território perante as outras regiões, né, regiões da América e da Europa. O Brasil passa a ser mais visto de outra forma, podemos dizer assim, tá? O que mais que a gente poderia colocar aqui ainda dentro do processo da vinda da corte, né? A gente pode colocar todo o processo de modernização do Rio de Janeiro, que aconteceu, criação de espaços de lazer, né, de instituições educacionais, tudo isso para atender a elite portuguesa que, né, chegou junto ali em 1808, mas de certa forma vai modernizando o Rio e outras pessoas vão ganhando com isso também. Tá? Então, com a criação do Jardim Botânico, instituições educacionais e governamentais, não vou colocar aqui instituições governamentais também. Por exemplo, foi criado aqui o Banco do Brasil e a imprensa régia. O que é a imprensa régia? É a imprensa do governo. É aí que saem os primeiros jornais, os primeiros impressos, né? Feito naquelas máquinas que vieram em 1808. Nós não tínhamos no Brasil antes de 1808 a possibilidade de ter uma imprensa aqui. Era proibido imprensa no Brasil, embora tinha, né, imprensa clandestina, folhetins, né? Mas se uma pessoa fosse pega fazendo, né, um jornal
folhetos, principalmente folhetos contra, né, a coroa portuguesa, as pessoas serão presas, esse lugar seria destruído. Então, era proibido essa imprensa na colônia. Mas quando a coroa chega aqui, eles precisam informar as províncias, eles precisam comunicar dados, eles precisam documentar as coisas, né, as informações, e aí eles resolvem, então, né, usar essas máquinas que eles trouxeram. Então, é o primeiro momento que nós temos no Brasil uma imprensa, e que depois isso vai gerar outros impressos, de certa forma, nós vamos ter no Brasil uma imprensa alternativa, quase livre, né, não muito livre, para as pessoas não serem perseguidas, mas nós vamos ter uma imprensa que depois vai ser muito importante para publicar informações contrárias ao governo, contrárias às autoridades portuguesas e favoráveis ao processo de independência, né, seja das regiões ou do Brasil como um todo, tá? Então, essa modernização, ela é bem importante. Deixa eu fazer uma coisa aqui, que daí já vai separando as respostas, né? Então, ó, são muitas respostas, né, nessa questão número 2 que poderiam ser utilizadas, né? Então, tudo o que aconteceu no período joanino, né? Mas aí teria que colocar e explicar um pouco, né? Então, por exemplo, a modernização do Rio, a criação de espaços de lazer, de instituições educacionais e governamentais, como o Banco do Brasil e a imprensa régia, foram, né, fundamentais para melhorar, né, para que o Brasil, né, entrasse num momento de, o que eu posso falar, num momento assim, deixa eu tirar esse entrasse, vamos pensar que tudo isso que está acontecendo, né, foram fundamentais para que o Brasil criasse, né, mecanismos que futuramente seriam, né, essenciais para um país livre. Ter um banco, por exemplo, aqui, poxa, foi fundamental para que depois, pós-independência, nós tivéssemos um banco, a imprensa, nós tivéssemos uma imprensa, tá? Então, isso foi muito bacana, assim, sabe? Essa modernização do Rio de Janeiro, que era a capital na época, né, do Brasil colônia, e depois do Reino Unido de Portugal Algarves, depois de 1815, né, e o Rio de Janeiro continuou sendo, né, a capital do Brasil por muito tempo, mesmo depois da independência. Então, todos esses pontos aqui, eles são interessantes e poderiam colocar ali, né, ser colocados na 2. E por último, né, nós podemos falar de uma revolta que aconteceu no Porto, que é a Revolução do Porto, lá em Portugal, tá? Revolução do Porto, em Portugal, nesse ano de 1820, exigindo, né, exigindo o retorno, né, da família, ó, vem para cá, né, o retorno da família real, porque Portugal estava sem rei, a família real, e também uma das exigências e uma das propostas dessa Revolução do Porto era diminuir o poder, né, limitar, né, todas essas liberdades que foram, né, sendo dadas durante o período joanino, porque as províncias tiveram mais liberdade, a comunicação melhorou muito das províncias o, com o Dom João, né, quando ele morava aqui no Rio de Janeiro, então, assim, foi bem interessante isso, porque isso foi dando certa autonomia até para as províncias. Então, a Revolução do Porto, que aconteceu em Portugal em 1820, exigindo o retorno da família real, né, e buscando limitar, né, as liberdades e conquistas durante o período joanino. O que acontece aqui? Qual a explicação, né? Eu coloquei essa resposta, e qual é a explicação que isso, por exemplo, ajudou na independência? Porque, na verdade, Dom João voltou, mas Pedro ficou. E quando Pedro fica, vamos dizer, de certa forma, ele vai ser depois, né, alguém que vai estar dentro desse movimento que vai gerar a independência política de fato. Então, coloquei essa resposta, né? E agora vou explicar. Então, vamos colocar aqui. Em 1821, Dom João
Dom João VI retorna para Portugal, mas deixa seu filho Pedro, que vai ser o Pedro I, como regente do Brasil. Falou: olha, fica aí, você vai governar o Brasil para mim. Você vai ser meu olho e minhas mãos aí, meus olhos e minhas mãos aí. E aí o que acontece, né? Você já, de certa forma, está tentando manter uma relação ainda entre Portugal e Brasil. Porque se o Pedro volta, o Brasil fica sem ninguém da família portuguesa. E aí, o que poderia acontecer? A nossa independência poderia ter vindo em 1821, ou poderia ter acontecido em 1822 ou 23. Ela poderia ter sido um processo que fragmentaria todo o território. Então, assim, nesse momento que não tem o Pedro aqui, o regente, as províncias poderiam cada uma lutar pela sua independência e a gente poderia ter vários países nesse Brasil hoje. A galera da Bahia poderia se tornar independente lá e construir a República da Bahia. Provavelmente eles poderiam adotar a República, porque adotar a monarquia, quem seria o rei da Bahia, né? Provavelmente com a influência, né? Porque, ó, 1820, o que está acontecendo, Caio? Já está acontecendo várias independências aqui nas regiões da América do Sul. E esses territórios estão adotando a República. E a galera de Minas poderia lutar lá pela sua independência e adotar uma república, a galera do Sul também, a galera mais do Norte também. Esse território poderia ter sido todo fragmentado, sem a presença do Dom Pedro aqui. Mas o Dom Pedro foi, né, costurando, foi articulando, né, esse movimento que depois foi o movimento da independência. Então, em 1821, Dom João VI retorna para Portugal, mas esse é o filho Pedro como regente do Brasil, e isso, né, vai gerar, né, relações em relações do regente, que é o Dom Pedro, com a elite, né, com a elite, principalmente com a elite política do Sudeste, que era um território que estava crescendo, Rio de Janeiro já estava nessa região, tudo, né? São Paulo também, né? Uma região já forte economicamente, principalmente com a elite política do Sudeste, em prol da emancipação, que é independência e emancipação, tá? Emancipação do Brasil. Em 22. Então, aqui você tem uma pancada de respostas, tudo do período joanino que você poderia citar. A galera citou mais 1808, a galera citou mais essa coisa a galera citou mais a abertura dos portos, né, e essa coisa do Dom João VI ter voltado para Portugal ali, e deixado o Dom Pedro aqui, o que de fato Dom Pedro foi articulando junto com a elite sudeste do Brasil essa emancipação, né. Aí, então, por isso tudo isso aqui é um processo, né? Então, se você colocar, por exemplo, aqui, ó, na 4, né? Foi um processo. Exemplos em relação ao processo. Teve início com as revoltas separatistas, poderia citar isso. O Brasil, desde 1908, já possuía independência econômica. As ações, né, do período joanino, que colaboraram, né? Que foram, né? Né, promovendo a nossa liberdade, aos poucos, promovendo nossa liberdade, aos poucos e de forma, como que eu vou dizer assim, e de uma forma assim que me parece que a própria coroa portuguesa estava fazendo esse processo, meio que controlado, assim, não, aos poucos e de forma a não, assim, ó, e de forma a não, não vou dizer pacífica, porque não foi pacífica, e de forma que não mudava radicalmente a estrutura
né, econômica e política existente. Acho que isso é interessante, né? Porque daí isso ajuda muito na última questão também. Aí aqui, ó, em 1817, teve uma revolta, que não citei aqui, que foi a revolta pernambucana, uma outra revolta bem interessante também, tá? Que foi feita em Pernambuco, que é a Revolução Pernambucana, mais uma revolta, né, cana, né, uma pernambucana, uma revolta separatista, que desejava a independência e a instalação da república na região. O único, né, movimento daqueles dos três aí, né, essa e mais aquelas duas que nós citamos, a Conjuração Baiana e Conferência Mineira, único movimento a tomar o poder, porém, né, abafado pelas autoridades portuguesas, de forma violenta. Mas que mais uma vez mostrou que a galera do Nordeste estava descontente, né, com a governança aí do Dom João. Essa já é uma crítica ao governo do Dom João, porque ele estava aqui, né, ele que estava governando o Brasil e Portugal ao mesmo tempo, né. Então, exemplos em relação à não pacificidade, execução dos líderes dos movimentos pela independência, Conferência Mineira, Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana, né. Então, isso mostra que não foi pacífico, tá? E as outras guerras ocorridas pós-independência. Daí, na 5, acho que era a última questão, fala o porquê que a nossa independência, a nossa revolução, nossa independência foi uma revolução conservadora. Porque ela teve muito mais permanências, né, do que rupturas. Ou seja, aqui eu estou perguntando o que permaneceu no Brasil depois de 1822, né? Então, se a gente colocar assim, ó, mesmo com a independência, o Brasil manteve, por exemplo, a escravidão. A escravidão não foi abolida com a independência. Não. Manteve a estrutura econômica, tá? Econômica agrária, exportadora, né? Então, latifundiária, monocultura e escravista, né? Ou seja, os escravos continuaram, a nossa agrária exportadora, nossa economia continua a mesma, grandes propriedades rurais, produzindo em grande escala, usando os trabalhos dos escravos, a monarquia foi adotada, ou seja, o regime de Portugal foi mantido, aquela estrutura que antes existia aqui, porque antes o Brasil era governado conforme as leis e a estrutura monárquica, havia um rei, né, que é Dom João VI. E aqui a monarquia continuou, enquanto as nossas regiões vizinhas optaram pela república. A monarquia foi adotada como sistema político, seguindo as mesmas regras, né, o mesmo formato, as mesmas regras da antiga, da metrópole, né, que era Portugal. E da metrópole. Então, isso foi uma característica mantida, né? Deixa eu colocar como resposta aqui. Então, a nossa independência, ela não mudou, né? Então, assim, ó, a gente pode colocar assim, ó, a independência não mudou de forma radical o Brasil. O Brasil continuou praticamente o mesmo, só que o que mudou é que o Brasil passou a ser um país livre, precisava elaborar sua Constituição, que a gente analisou bem ontem na aula, né?
Mas a independência não mudou de forma radical o Brasil. A escravidão foi mantida, a agricultura foi mantida, a elite continuou sendo a mesma, a elite política, você pode colocar aqui, né? A monarquia foi adotada como sendo político, seguindo as mesmas regras da metrópole, e a mesma elite que já governava o Brasil, já governava o Brasil antes de 1822, vai continuar governando. E outra coisa que também não mudou, né? Tivemos como imperador o herdeiro do trono de Portugal, que nós vimos ontem isso também. Era um português governando, se o pai dele morresse lá em Portugal, ele tinha que decidir ou vai para lá ou fica aqui. Se vai para lá, tem que deixar alguém aqui. Se fica aqui, tem que mandar alguém para lá, para governar o lugar dele. Vemos como imperador o herdeiro do trono de Portugal, né? Dom Pedro I. Pedro I. Pedro I. Então, isso tudo aqui é muito importante, tá? Você pensar nisso como resposta, né? A gente tá gravando, isso é bom também que você pode escutar várias vezes, né? Então, quando a gente fala que ela foi conservadora, que vem a independência, nossa, ótimo, beleza, somos um país livre. Mas veja o tanto que as coisas não mudaram, coisas que permaneceram. Daí aqui eu tô pedindo para você citar algumas, uma só, explicar, né? Por que, por exemplo, a escravidão foi mantida? Porque se a gente for pensar, nós tivemos um processo de independência, nosso processo de independência, por mais que ele foi, né, teve momentos de violência, né, foi um processo, demorou para acontecer, no nosso processo de independência, pode até colocar assim, ó, no nosso processo de independência, não teve a participação efetiva dos escravizados, dos indígenas, das camadas pobres, né, homens brancos pobres, tá? Foi um processo controlado pela elite brasileira, pela elite local, pela elite, pelas camadas ricas que viviam no nosso território. E por isso que, se ela foi liderada pela camada rica, embora teve esses momentos, né, em que algumas camadas populares participaram, como, por exemplo, a Conjuração Baiana, você percebe que a escravidão foi mantida por isso, porque os ricos não queriam o fim da escravidão, porque eles precisavam dos escravizados para trabalhar nas suas lavouras, nas suas fazendas, nos seus comércios, né? Então, eles também não queriam uma república, porque tinham muito medo, né, dessa pluralidade política na época. Então, ter o Dom Pedro, que é uma figura que centralizava os poderes em si, de certa forma, dava aquela impressão, e de fato aconteceu, mantendo a ordem no território. E o Brasil não se fragmentaria, caso que não se fragmentou, a escravização ia ser mantida, né, as revoltas seriam abafadas, revoltas a favor da abolição da escravatura ou da república. Então, tudo isso é bem importante você tentar, sei lá, fazer a prova e tudo mais, né? Então, foi um processo, foi pacífico, teve alguns momentos de violência, começa lá com a Inconfidência Mineira, que tem diferença com a Conjuração Baiana. A vinda da corte portuguesa para o Brasil foi importantíssimo, porque, né, teve todos esses acontecimentos que foram favorecendo a nossa independência. O 7 de setembro foi importante, porque o Dom Pedro, né, foi lá e verbalizou, né, esse rompimento, mas nem todo mundo aceitou depois essa independência. Teve lutas na Bahia, no Grão-Pará, no Piauí, na Cisplatina, pessoas que não aceitavam a independência. E a 3, que eu estava até esquecendo aqui, né? Pulei a 3, cara. Desculpa aí. Estamos acabando já aqui.
também quase mais uma hora de aula. Cite 3 causas gerais do nosso processo de dependência, escolha um deles para revelar a colaboração direta com o processo. Aqui nós podemos citar várias coisas que aconteceram externamente e internamente. As ideias iluministas. Nós podemos citar também as revoluções, né? A independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Né? A vinda da corte. Opa. Corte portuguesa. O dia do fico. Tá? Então, assim, são coisas internas e externas, né? A vinda da corte, o dia do fico, as revoltas separatistas. E aí, no caso, tinha que explicar um deles, né? Tipo, por que as ideias iluministas foram, né, importantes? Foi uma causa desse processo. Ela foi uma causa desse processo porque as ideias de liberdade, ideias de igualdade foram provocando na elite brasileira a ideia de eu preciso me separar de Portugal, porque a gente paga muitos impostos, nós não temos regras próprias, temos que seguir as leis, né, de Portugal. É uma injustiça isso, não, né, não devemos continuar desta forma. A independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, né? Olha só o que aconteceu na região da América do Norte, o que está acontecendo na França. Eles estão destituindo um poder absolutista, eles estão conseguindo a sua liberdade econômica. Por que aqui a gente não pode também fazer a mesma coisa? Sermos mais livres, sermos mais protagonistas da nossa história, caminharmos pelas nossas próprias pernas, criarmos as nossas próprias regras, né? Então, foi um movimento de inspiração. A vinda da corte, tudo que é resposta na 2. Ela chegou, ela abriu os portos, ela, né, instituiu, elevou o Brasil à categoria de Portugal, fez tratados com a Inglaterra. Tudo isso, né, foi dando a nossa independência, foi modernizando o nosso território, foi criando mecanismos, né, dando mais liberdade para as províncias. As revoltas separatistas foram movimentos que, infelizmente, não chegaram aos seus objetivos, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana, mas elas estremeceram os laços, elas mostraram para Portugal que era necessário repensar a estrutura de administração, essas leis muito autoritárias, porque as pessoas estavam descontentes, revoltadas, serviu de exemplos para outras propostas, né, de movimento. E o dia do fico, o dia que Dom Pedro resolveu ficar no Brasil, dessa forma ele foi se aliando, ele foi costurando, ele foi se relacionando com as elites e foi monitorando e foi equilibrando as forças para chegar no momento específico e realmente romper com Portugal e depois negociar essa independência. Né? O fato de Dom Pedro ter ficado no Brasil foi extremamente importante para a manutenção do Brasil dentro do sentido territorial, manter o Brasil com esse território grande, sem fragmentar em um monte de república, manter a elite no poder, não mudar a estrutura social do Brasil, então a escravização foi mantida, a monarquia, né, foi escolhida como sistema político para tentar manter a estrutura política nas mãos de quem já governava o Brasil, que era uma elite portuguesa e uma elite brasileira. Então, isso são causas gerais, tá? E podem ser explicadas desta forma. A prova está aqui, eu vou voltar na tela, vou terminar a gravação, daí a gente bate um papo.